Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 6 da Epístola aos Hebreus, que é a terceira divisão da Epístola, onde vamos tratar o sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio de Arão. Essa sessão começa em Hebreus, capítulo 4, verso 14, e vai até Hebreus, capítulo 7, verso de número 28. Para maior proveito do estudo desse capítulo da Epístola aos Hebreus, é bom que o aluno conheça a missão do sacerdote no contexto do Antigo Testamento. O sacerdote no Antigo Testamento era um intercessor, alguém que a favor do homem colocava-se entre ele e Deus. Era uma figura tipológica do que Cristo seria e faria, no sentido de reaproximar o homem de Deus. De fato, Deus nunca pretendeu que o homem dependesse de outro homem como seu intercessor junto a si para obter a salvação. Esse lugar pertence somente a Deus Filho, que depois de dar-se a si mesmo em sacrifício por nossos pecados, ressuscitou e está à direita do Pai no céu, intercedendo por nós. A Epístola aos Hebreus também explica para nós o que Cristo está fazendo no céu entre a sua ascensão e a sua segunda vinda, ou seja, ele vive para interceder por nós. Cristo está junto ao Pai, vivendo e intercedendo por nós. Alguém perguntará: por que não temos hoje sacerdotes como nos dias do Antigo Testamento? E nessa lição nós haveremos de mostrar que o sacerdócio dos dias antigos, a começar pela pessoa de Arão, o primeiro sacerdote de Israel, que foi designado por Deus, era apenas uma figura ou sombra do sacerdócio perfeito a ser exercido por Jesus Cristo. O sacerdócio humano é identificado pelo sacerdócio arônico, relativo a Arão, enquanto o eterno sacerdócio de Cristo é identificado com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça. Ao longo dessa lição, veremos como esse rei de justiça, Jesus Cristo, de quem Melquisedeque era figura, assumiu a singular posição de intercessor e salvador dos homens. Ao também defender que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, o escritor da Epístola aos Hebreus mostra para nós que não era necessário que Cristo fosse da tribo de Levi, pois sabemos que Jesus era da tribo de Judá. Sendo assim, Jesus, sendo da tribo de Judá, não poderia exercer o sacerdócio levítico, mas o seu sacerdócio, ele é superior, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos então ao esboço dessa lição, onde nós vamos, no texto 1, estudar a introdução da divisão 3. No texto 2, vamos falar da doutrina. O sacerdócio de Cristo é, portanto, superior ao sacerdócio de Arão. Depois vamos trazer a advertência: cresçam no conhecimento da palavra de Deus. O estímulo: confie nas promessas divinas. E a doutrina: comparação com o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos, portanto, ao texto 1. Vamos à introdução da divisão 3 da Epístola aos Hebreus. Essa é uma visão global dessa divisão. O tema central dessa divisão é Cristo, nosso sumo sacerdote. Como as demais divisões, ele compõe-se de 3 partes básicas: doutrina, advertência e estímulo. O aluno perceberá que a exortação aqui ocupa o centro do ensino doutrinário da divisão em estudo.
Portanto, a divisão 3, conforme aparece aí na página 3 da lição 6, a divisão 3 no nosso manual do aluno, mostra aí um quadrado, né? Divisão 3, capítulo, Hebreus, capítulo 4, verso 14, ao capítulo 7, verso 28. E nós vamos ter aqui doutrina, advertência, estímulo e novamente doutrina. Comparando com o sacerdócio de Arão, Hebreus, capítulo 4, verso 14, a Hebreus 5, 11. Advertência, cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Hebreus 5, verso 12, a Hebreus 6, verso 8. O estímulo, confie nas promessas divinas. Hebreus 6, verso 9 a 20. E novamente vamos ter doutrina, comparação com o sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 7, verso 1 a 28. Vamos aos antecedentes históricos dessa sessão. A narrativa sobre a pessoa de Melquisedeque acha-se em Gênesis capítulo 14. Ali é dito simplesmente que ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. O texto conta que ele viajava pela mesma estrada por onde Abraão retornava após uma grande vitória militar. Quando Abraão se aproximou do sacerdote, este o abençoou. Como prova de gratidão pelos benefícios recebidos do Senhor, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo dos despojos que trazia da vitória sobre os inimigos. Gênesis capítulo 14, verso de número 20. Esse sacerdote, Melquisedeque, é mencionado somente mais uma vez no Antigo Testamento, no Salmo de número 110, verso 4, no qual Davi profetizou que Jesus seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos agora ao contexto histórico. A primeira divisão da Epístola aos Hebreus compara a revelação do Antigo Testamento e seu cumprimento em Cristo, mostrando no Novo Testamento, Hebreus capítulo 1 e 2. A segunda parte é um paralelismo mostrando as consequências da rejeição aos escritos de Moisés, bem como os da rejeição ao repouso espiritual que é oferecido por Cristo. Nessa parte e na seguinte, o autor da epístola compara agora o sacerdócio do Antigo Testamento com o seu sistema de sacrifícios ao sacerdócio divino de Cristo e o seu perfeito sacrifício consumado. Tenha em mente que a epístola aos Hebreus está repleta de comparações e de contrastes. Nela, as profecias e símbolos do Antigo Testamento são comparadas ao cumprimento em um Novo Testamento. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 6.1. Na divisão em estudo, há 3 partes: doutrina, advertência e estímulo. Sim, há 3 partes, podemos dizer que está certo. 6.2. Gênesis 14 registra que Moisés era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui está errado, não é Moisés, é Melquisedeque. Então, 6.2 errado. 6.3, como prova de gratidão pelos benefícios recebidos do Senhor, Melquisedeque entregou a Abraão uma oferta, mas guardou para si o dízimo. Aqui está errado. Quem entregou foi Abraão a Melquisedeque o dízimo. Errado, 6.3. O sacerdote Melquisedeque é também mencionado no Salmo 110, verso 4. Certo. A segunda parte da epístola aos Hebreus estabelece um paralelo entre as consequências da rejeição dos escritos de Moisés e as rejeições à oferta do repouso espiritual oferecido por Cristo. 6.5, certo. Está falando de segunda parte. Muito bem. Feitos os exercícios, vamos agora ao texto de número 2.
Doutrina: o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Hebreus capítulo 4, verso 14 a Hebreus 5, verso 10. O capítulo 4 da Epístola aos Hebreus nos ensina que Cristo é o nosso legítimo representante no céu. O título, Sumo Sacerdote, descreve essa posição de Jesus Cristo para o judeu cristão. Tal título encerrava o significado de que Cristo é o nosso advogado espiritual e representante diante de Deus para exercer esse ministério com a necessária eficiência. Requeria-se da pessoa escolhida 2 requisitos. Primeiro, deveria ser escolhido dentre os homens. Segundo, ser escolhido por Deus. O capítulo 5 esclarece que Cristo, o nosso sumo sacerdote, cumpriu ambas as exigências para cabalmente exercer seu sacerdócio. Cristo, o nosso sumo sacerdote, Hebreus 4, 14 a 16. O primeiro verso dessa divisão identifica Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, que ofereceu um sacrifício perfeito e eterno por nós, tendo penetrado no tabernáculo celestial perante a face do Pai. Veja a singularidade desse divino sacerdócio quando comparado ao fato de que os sacerdotes terrestres serviam num tabernáculo feito por mãos humanas, o qual era apenas uma pálida figura do santuário celestial. Eles ofereciam sacrifícios de sentido puramente simbólico, mas o nosso sumo sacerdote ofereceu por nós o sacrifício real e perfeito, tornando-se assim o perfeito cumprimento de todos os sacrifícios anteriores. Hebreus 9, verso 26. Os sacrifícios da lei eram apenas tipos, enquanto Jesus é o antitipo, isto é, a realidade prefigurada do tipo. Mesmo sendo Deus encarnado, Cristo não nos rejeitou em nossas fraquezas e necessidades. Pelo contrário, tabernaculou conosco, foi tentado e sofreu, assim como nós somos tentados e sofremos. Por isso, ele pode se compadecer das nossas fraquezas e dar-nos a certeza de que seremos objetos da sua misericórdia e ajuda em tempos de aperturas. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. Escolhido dentre os homens. Lemos no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus que o sumo sacerdote em Israel era tomado entre os homens, verso de número 1, Hebreus 5, 1, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor nos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Na qualidade de representante dos homens, ele tinha de ser alguém que pudesse compadecer-se do seu semelhante, ou que um ser humano pecador só era capaz de fazer de modo relativo. Alguém precisaria reunir em si a plenitude da benevolência e da misericórdia divinas para eficazmente compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, de acordo com Hebreus 5, verso 2. Esse alguém foi Jesus Cristo,
que se fez nosso sumo sacerdote e intercessor junto ao trono do Pai. A encarnação do Verbo divino foi um ato de graça e de renúncia imensuráveis. Como Deus encarnado, ele experimentaria no próprio corpo as fraquezas e necessidades humanas. Era necessário também que ele vivesse uma vida imaculada. Do contrário, como poderia qualificar-se como nosso sacerdote perante o Pai e assim tornar-se a fonte da nossa salvação eterna? Vamos ao fato escolhido por Deus. Hebreus capítulo 5, verso 4 a 7. Segundo a lei do Antigo Testamento, pode verificar Números capítulo 8, todo sacerdote deveria pertencer à tribo de Levi. Nenhuma outra pessoa poderia ser consagrada ao sacerdócio se não pertencesse à tribo designada por Deus com uma vocação sacerdotal. Contudo, Cristo procedeu da tribo de Judá. Como então poderia ser indicado ao sacerdócio? A resposta é que havia outro sacerdócio anterior, raras vezes mencionado. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio singular e estabelecido pelo próprio Deus, fora da linhagem levítica. No Salmo de número 110, verso 4, está vaticinado que Cristo seria um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse versículo, Davi refere-se à escolha divina de Cristo por Deus Pai, para ser o representante eterno dos homens. Salmo 110, verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo de número 110, versículo 4. Vamos agora aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O título Sumo Sacerdote descreve Jesus como nosso representante, letra B, no céu perante o Pai. Também a letra A, podemos dizer, na terra perante os homens e entre os anjos. Todas estão corretas. Letra 6, letra D, todas estão corretas. 6, 7. Jesus Cristo, nosso sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito e eterno por nós, sem tendo penetrado no tabernáculo, letra C, celestial. 6, 8, diz no escritor da Epístola aos Hebreus que devemos chegar com confiança, letra A, ao trono da graça. 6, 9, o sacerdote escolhido entre os homens só poderia se compadecer deles de forma relativa por ser, letra B, humano. 6:10, segundo Hebreus 5, 4 ao verso 7, Jesus estabelecido por Deus Pai como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem, letra A, Melquisedeque. 6:11, Melquisedeque é mencionado no Salmo 110, verso 4, como um sacerdote de cuja ordem viria um sacerdote eterno, Cristo, para letra C, representar plenamente Deus na terra. Vamos agora ao texto 3, advertência. Cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 11, a Hebreus 6, verso 8. Ao começar a tratar sobre a pessoa de Melquisedeque, o autor da Epístola aos Hebreus declara seus leitores fracos no conhecimento das Escrituras, prosseguindo, ele expressa desgosto por sua imaturidade, advertindo-os de que a fraqueza no conhecimento da palavra de Deus
tende a levar o crente a uma vida de derrota espiritual. A ênfase do autor é tamanha que aparentemente ele deixa de lado o ensino a respeito de Melquisedeque, mas logo volta ao assunto no capítulo de número 7. Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Muitos cristãos hoje têm uma atitude infantil quanto ao estudo das Escrituras, diante de passagens que deveriam conhecer bem através de estudo cuidadoso, desistem e alegam que o Espírito Santo lhes ensinará o que for preciso. Voluntariamente ignoram que é difícil o Espírito Santo ensinar a alguém aquilo que ele não está decidido a aprender através do estudo. Como aconteceu àqueles cristãos hebreus, a nossa fé tende a enfraquecer à medida que relaxamos no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. O crente deve esforçar-se por crescer não apenas na graça, mas também no conhecimento de Deus, e isso se dá através do estudo cuidadoso das Escrituras e da sua aplicação ao próprio viver. Sem uma aplicação positiva da palavra de Deus ao nosso cotidiano, anos de estudo serão inúteis. O autor da Epístola aos Hebreus ensina que a maturidade cristã é evidenciada quando o crente é capaz de distinguir entre o bem e o mal. Noutras palavras, além de estudar a Bíblia, é preciso praticar-lhe o ensinamento. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Progredindo em maturidade. Hebreus 6, verso 1 ao 8. O autor da Epístola aos Hebreus continua exortando os seus leitores a alcançarem a maturidade espiritual. Ele mostra que a chave para o crescimento espiritual não está em ter apenas um conhecimento elementar da palavra de Deus, e prossegue dizendo que os crentes da sua época, a despeito de lançarem os fundamentos da fé, reiteradas vezes não progrediram, estavam deixando de edificar suas vidas no Senhor. Nem sempre, porém, essa fraqueza espiritual é culpa somente do cristão. Pode acontecer que esse continue fracassado nessa área da vida por falta de uma liderança espiritual segura. Aqueles cujos ombros pesam os cuidados do rebanho do Senhor devem oferecer a adequada nutrição bíblica. Infelizmente, alguns nunca ensinam mais do que os rudimentos doutrinários, deixando de alimentar o rebanho com o ensino sólido e substancioso da palavra de Deus. Prosseguindo, o autor relaciona um bom número de ensinamentos elementares, nos quais os seus leitores se mantêm entretidos. Para não dar lugar a mal-entendidos no estudo dessa lista, examinemo-la à luz do seu contexto. Note que o contexto nos admoesta a olhar para além dos ensinamentos parciais do Antigo Testamento, até divisarmos o seu cumprimento em um Novo Testamento. Eis a relação dos ensinamentos do Antigo Testamento, nos quais os leitores da Epístola aos Hebreus estavam estacionados em vez de progredirem. Primeiro, o arrependimento de obras mortas. Produzir obras era o ideal no sistema levítico, os quais não tinham valor algum quanto a obter a vida eterna em Cristo. Segundo, fé em Deus. Essa fé nada tinha de errado entre os judeus cristãos, mas uma vez que Cristo se revelou, o cristão deve crer também nele e na sua obra realizada no Calvário, donde nos vem
o novo concerto pelo seu sangue. Terceiro, doutrinas dos batismos. Refere-se às cerimônias de abluções, purificação por meio da água e do sistema religioso levítico. Quarto, imposição de mãos. Refere-se à identificação dos ofertantes com os sacrifícios que ofereciam no sistema levítico, Levítico 16, verso 21. Quinto, ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos foi ensinada no Antigo Concerto. Aqueles cristãos, portanto, são despertados a avançar no conhecimento, uma vez que Cristo revelou tudo isso por meio do seu ensino e da sua própria ressurreição. Jó 19, 25, Daniel 12, 2, Isaías 26, 19. Compare com Lucas 20, 37, 38, João capítulo 5, verso 28 e 29, e João capítulo 11, verso 25 e o capítulo 20 de João. O juízo eterno. Esse é um assunto largamente ensinado não somente no Antigo, mas também no Novo Testamento. Salmo 96, verso 13, Salmo 98, verso 9, Eclesiastes 12, 14, Joel, capítulo 3, verso 11 e 12. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 6:12. O escritor aos Hebreus considera os judeus cristãos fracos no conhecimento das Escrituras. Adverte-os de que tal imaturidade pode levá-los a uma vida de derrota espiritual. Certo. 6:13, o autor da Epístola aos Hebreus, entre os capítulos 5 e 11, e 6:8, faz advertência acerca da imaturidade espiritual. Certo, novamente. 6:14, a Epístola aos Hebreus ensina que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Certo. 6:15, o autor observa ainda que aqueles crentes não estavam progredindo na edificação de suas vidas no Senhor, apesar de lançarem reiteradamente os fundamentos da fé. Certo. 6:16, o enfraquecimento no crescimento espiritual é muitas vezes devido ao pouco interesse do líder, sobre cujos ombros pesa a responsabilidade do respectivo rebanho. Certo também. Vamos agora ao texto de número 4. O estímulo dessa terceira divisão. E o estímulo é: confie nas promessas divinas. Hebreus capítulo 6, verso 9 ao 20. A palavra de Deus previne contra a dúvida no viver cristão, que deve caracterizar-se pela confiança e gozo no Senhor. Ela adverte ainda contra o pecado e a apostasia, e exorta o crente a deixar o pecado, a fim de viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Não é preciso viver com medo de perder a salvação. Notemos que no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, o Espírito Santo não conclui com uma repreensão o assunto da vida cristã vacilante daqueles crentes. Pelo contrário, ministra-lhes uma palavra de estímulo, um general que antes de uma batalha procura despertar em seus soldados a valentia e o desejo de vencer. Não fala apenas dos desertores, mas traz à memória os heróis, animando a lutar, tendo em mente a vitória. Da mesma maneira, o Espírito Santo adverte sobre os desertores espirituais e prossegue anunciando a certeza da vitória, citando um exemplo de um herói da fé, Abraão.
a certeza da vitória. Note aqui que o que se espera do crente quanto a vós outros, todavia, ó amados, estejamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação. Hebreus 6, verso 9. Em outras palavras, não é bom para o crente viver num clima de medo e incertezas. Essa passagem assegura-nos de que formos dedicados na vida cristã, a nossa esperança em Cristo será um dom inabalável. Portanto, não há desculpa para se negligenciar a busca de uma vida totalmente dedicada a Deus. Hebreus 6, 11 e 12 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Hebreus 6, verso 11 ao 12. O exemplo de um herói de fé, Hebreus 6, verso 13 a 18. Aqui, o Espírito Santo instrui-nos a imitarmos aqueles que viveram uma vida de fé, herdaram a promessa de Deus. Abraão é citado como exemplo de alguém que confiou em Deus e viu a sua confiança honrada por ele. É que a sua fé estava fundamentada na promessa e no juramento de Deus. Tal juramento foi feito com garantia de que mais cedo ou mais tarde Deus cumpriria a sua promessa. Esse juramento pode ser ilustrado através do costume de se dar um sinal em dinheiro como forma de garantir a posse de um objeto que se vai comprar. Da mesma maneira, Deus reafirmou a sua promessa a Abraão através do seu juramento. Vamos à ilustração da esperança, Hebreus 6, 18 ao verso 20. O capítulo 6 da Epístola aos Hebreus termina com 3 ilustrações quanto à esperança. A primeira é vista na expressão: nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6, verso 18, Almeida Revista Atualizada. O quadro mental que temos aqui é o de alguém escapando de uma calamidade, sente-se seguro na presença de Deus e permanece firme na esperança das suas promessas, como quem se refugia escapando de um navio prestes a naufragar. Assim, o pecador perdido caminha para a destruição, pode refugiar-se em Cristo, na certeza de ser salvo por Ele agora. A segunda ilustração é de uma âncora, figurando que a esperança em Deus representa para a nossa vida cristã. Mediante essa gloriosa esperança, a qual âncora da alma, segura e firme, estamos espiritualmente seguros. Verso 18 a 19. E a terceira ilustração do capítulo 6 mostra-nos Cristo como nosso percursor, aquele que de antemão preparou o nosso caminho de acesso ao trono de Deus. Assim como só o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, apenas Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, Hebreus 9 e 11, pode entrar no céu na presença de Deus para interceder por nós. Vamos aos exercícios do texto 4, que relaciona a coluna A com a coluna B. 6 e 7. Exorta o crente a deixar o pecado, a viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Aqui podemos colocar a letra A, Hebreus 6, 11. Declara que devemos até o fim mostrar a mesma diligência para com as coisas de Deus, para a plena certeza da esperança. Aqui podemos, na 6 e 7, na verdade, vamos por letra C. Letra C, exorta o crente a deixar o pecado, viver uma vida transformada por Deus. Letra C, a Bíblia. A Bíblia exorta o crente a deixar o pecado, a viver uma vida transformada. Agora, declara que até o fim mostrar nossa diligência para com as coisas de Deus,
plena certeza e esperança, Hebreus 6:11, letra A. Então a primeira fica a letra C, a segunda 6:18, letra A. Vamos a 6:19. Listado entre os heróis da fé como alguém que confiou em Deus e viu a confiança honrada por ele, letra E, Abraão. Fundamentou-se na promessa e no juramento de Deus, podemos colocar aqui, letra B, a fé de Abraão. 6:21, já preparou o nosso caminho de acesso ao trono de Deus, letra D, Cristo. Vamos agora ao texto de número 5, um texto importante na Epístola aos Hebreus, que é a comparação com o sacerdócio de Melquisedeque, Hebreus 7:1-28. Aqui reforça a doutrina da terceira divisão. Lembramos-nos de que o capítulo 7 é uma extensão do ensino a respeito de Melquisedeque, que foi iniciado no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. O autor começou estabelecendo um paralelo entre o sacerdócio de Cristo e o de Melquisedeque, e repentinamente interrompeu o assunto, passando a demonstrar seus leitores, dizendo que esse assunto é de pouco proveito para eles por não terem compreensão da palavra de Deus. Agora ele volta, Hebreus 7:1-10, o sacerdócio de Melquisedeque. O Antigo Testamento nos revela dois tipos de sacerdócio. O mais conhecido deles é o sacerdócio levítico, iniciado com a pessoa de Arão e prosseguindo com seus filhos e descendentes mediante uma lei sucessória. O outro tipo de sacerdócio é o de Melquisedeque, baseado no evento histórico de um sacerdote que se encontrou com Abraão quando esse voltava de uma grande vitória, uma vitoriosa batalha. Gênesis capítulo 14, verso 8, 9 e verso 20. Abraão foi o primeiro a reconhecer a superioridade desse sacerdote, a quem deu o dízimo dos despojos da guerra, e foi por ele abençoado. O salmista declara que Cristo é um sacerdote eterno segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, e não um sacerdócio temporário como o de Arão. Salmo de número 110, versículo 4. Vamos à abolição do sacerdócio humano. A abolição desse sacerdócio humano. O sacerdócio de Arão tem sido motivo de confusão para alguns que creem que esse tipo de sacerdócio ainda existe. Eles creem que uma minoria pode ser indicada por essa posição, segundo a lei de sucessão estabelecida por Cristo através de Pedro. Creem também que somente esses sacerdotes indicados podem servir como mediadores entre Deus e o homem. Esse raciocínio é completamente falho por duas razões. Primeiro, o sacerdócio de Arão nunca teve prerrogativas para perdoar pecados. A Epístola aos Hebreus indica que se esse tivesse poder de perdoar pecados, não haveria necessidade de Cristo vir ao mundo como sumo sacerdote eterno e oferecer a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 7, verso 11. Em segundo lugar, o sacerdócio humano já não é necessário. O sacerdócio de Arão era apenas um símbolo do sacerdócio de Cristo, que haveria de vir ao mundo. Hoje não é mais necessário um sacerdócio humano, uma vez que Cristo já é o nosso sumo sacerdote, continuamente intercedendo por nós junto ao trono do Pai. É evidente também que cada crente é uma espécie de sacerdote, parte de um sacerdócio espiritual, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Mas isso sugere apenas que o crente, independente da intercessão de qualquer homem, pode dirigir-se diretamente a Deus em nome de Jesus.
Hebreus 7:19. Um mandamento e um juramento. Hebreus 7:18 e 19. Um argumento sobre mandamentos e juramentos aparece nesse capítulo para contrastar a permanência do sacerdócio de Cristo com o temporário sacerdócio levítico. Enquanto o sacerdócio levítico se baseava num mandamento que podia ser alterado, o sacerdócio de Cristo baseia-se num juramento de Deus, o qual não pode ser alterado. Portanto, fica abolida a opinião de que alguns segmentos do cristianismo que alegam que o sistema sacerdotal levítico do Antigo Testamento permanece até hoje. Hebreus 7, 23 a 28, enfatiza que o papel exercido por Jesus Cristo como o único mediador da nossa salvação. Outra vez, o autor explica que nenhum sacerdote humano pode ser mediador da nossa salvação. Cristo tornou-se o sumo sacerdote imaculado, oferecendo na cruz do Calvário o próprio corpo em sacrifício pelos nossos pecados por toda a eternidade. Hebreus 7, 26 e 27 diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Hebreus 7, 26 ao 27. Marque-se para certo e para errado. O Antigo Testamento revela ser o levítico o mais conhecido sacerdócio. Certo, 6:22 está certo. 6:23, o sacerdócio levítico iniciou-se com Arão e prosseguiu com seus filhos e descendentes, certo novamente. 6:24, Abraão foi o primeiro a reconhecer a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, a quem deu o dízimo de tudo e por quem foi abençoado, certo novamente. Hebreus 7:11 indica que o sacerdócio de Arão fosse perfeito, não haveria necessidade de Cristo vir ao mundo como sumo sacerdócio, certo? 6:26, Hebreus 7, 23 a 28, enaltece a obra redentora consumada por Jesus, o único mediador da nossa salvação, certo? Novamente, vamos ao 6:27. Agora a revisão da lição. O tema central da divisão 3 da Epístola aos Hebreus podemos colocar aqui letra A, Cristo, nosso sumo sacerdote. Cristo, nosso sumo sacerdote. 6:28, a lei do Antigo Testamento estabelece que todo sacerdócio deveria pertencer à tribo Levi. Entretanto, Jesus, que pertencia à tribo de Judá, tornou-se nosso sacerdote eterno, visto que antes do sacerdócio levítico existiu o sacerdócio singular de letra B, Melquisedeque. 6:29, o crente deve esforçar-se por crescer não apenas na graça de Deus, mas também no conhecimento da letra C, palavra de Deus. Palavra de Deus. Exemplo de um herói da fé registrado em Hebreus 6, 13 a 18, letra D, Abraão. E finalmente, 6:31, o sacerdócio de Arão era apenas um símbolo do sacerdócio de Cristo, o único que todas estão corretas, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, todas estão corretas. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 6 da Epístola aos Hebreus, e agora o aluno deve ir no WhatsApp do aluno e clicar no link da prova digital. O link da prova digital, nós vamos fazer agora o teste de número 3. Eu
recomendo ao aluno que preste bem atenção na revisão do teste e você procure anotar também as respostas para que você tenha um teste com sucesso. Vamos lá. Primeira pergunta. No capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, o escritor. Aqui a resposta certa é a letra B. Então, primeira pergunta, a resposta certa B. Faz um contraste entre o descanso prometido por Moisés e o oferecido por Cristo. Segunda pergunta. Em seus escritos, consta as bases do concerto, do sacrifício e das crenças do judaísmo. Foi também chamado de amigo de Deus. Aqui podemos colocar a letra C. Moisés 2, letra C. Moisés. Vamos à terceira pergunta. Hebreus 3, 2 a 6. Mostra que enquanto Cristo é filho de Deus e dono da casa, distingue-se de Moisés servindo nessa casa como, letra B, servo, letra B. A quarta pergunta e a quinta em diante, quarto, 5, 6, é tudo para pôr certo e errado. Então é letra A ou letra B. Vamos lá, os termos apóstolo e sumo sacerdote de Hebreus 3:1 descrevem a vinda de Cristo à terra e sua volta para o céu. Aqui está certo, letra A, 4, portanto, letra A, certo. A quinta, Hebreus 3:10 diz que a falta de desenvolvimento da fé do povo de Israel se deu pela falta de conhecimento dos caminhos de Deus. 5 também está certo, letra A. 6. A diferença entre uma religião teórica e uma fé verdadeira está na palavra Deus, pois ela é viva e eficaz. Aqui a 6, a letra A, certo. 7. No Antigo Testamento encontra a narrativa sobre Melquisedeque, que é descrito como sacerdote eterno. Errado. O sacerdote eterno é o de Cristo. Melquisedeque não é errado, então a 7ª. 8. Entre as comparações que o escritor da Epístola aos Hebreus faz, encontra-se a do sacerdócio do Antigo Testamento e o seu sistema de sacrifício com o sacerdócio divino e o seu perfeito sacrifício consumado. 8, letra A, certo. 9. Ser escolhido entre os homens, ser escolhido por Deus era o requisito necessário para o exercício do sacerdócio no Antigo Testamento. Certo. Letra A, portanto, certo. Vamos à 10ª. Tanto o sacrifício da lei quanto o de Jesus são apenas tipo bíblico. Errado. O da lei era tipo, o de Jesus foi real. Letra B, errado na 10ª. 11. Cumprindo o que estabelecia a lei do Antigo Testamento, Cristo foi um sacerdócio da tribo Levi. Errado novamente. Cristo era da tribo de Judá. 11, errado. 12. O escritor da Epístola aos Hebreus mostra-se desgostoso com a falta de maturidade espiritual dos cristãos, visto que não discernia nem o bem nem o mal. Certo, letra A. 13. Os versos 1 a 8, capítulo 6, da Epístola aos Hebreus, trazem uma advertência aos cristãos espiritualmente imaturos para que progridam na maturidade espiritual. Letra A, certo. Letra A, certo. 14. Em Hebreus 6, 9 a 12, o escritor incentiva a nos dedicarmos na vida cristã a fim de que nossa esperança em Cristo seja um dom inabalável. A 14 está certo. Letra A, certo. A 15. Hebreus 6, 13 mostra que por viver uma vida de fé, Moisés herdou a promessa feita por Deus. Letra B, errado. Moisés não herdou a promessa. 6,16, Hebreus 6,20, mostra que Cristo, como nosso precursor, que antemão preparou o nosso caminho de acesso ao trono de Deus. Aqui a letra A, certo. Portanto, assim nós concluímos o teste 3, o aluno deve ter visto a revisão do teste, anotado essa resposta, e agora você vai e faz o seu teste no WhatsApp do aluno, clica no link para fazer o seu teste.
Deus te abençoe, oremos. Pai, graças te damos por mais uma aula do curso da Idade, onde podemos meditar e aprender mais sobre a Epístola aos Hebreus. Abençoa os alunos, concede-nos graça para conhecer a Tua Palavra, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém. Estudem para a semana que vem, lição 7 e 8 da Epístola aos Hebreus. Entre no seu manual, leia, tente responder as perguntas. Semana que vem nós voltamos para falar da divisão 4 da Epístola aos Hebreus, lição 7 e 8.